sejam todos bem-vindos ao canal Professor Conte a Sua História. E hoje a nossa convidada especial é a professora Cidinha Pellegrina. Olá, professora Cidinha. Oi, Josi, como vai? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, espero que você e todos aí estejam bem também. Conte a sua história. Quem é a professora Cidinha Pellegrina? Quem é a Cidinha Pellegrina? Primeiro, eu peço licença para fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 46 anos, sou uma mulher preta, estou nesse momento usando uma camisa de linho cor-de-rosa, com bolinhas verdes, prata e cor de creme. Estou usando uma gargantilha onde tem um pingente em formato de quebra-cabeça com um símbolo do autismo no meio e também o nome Fernando. Sou uma mulher magra e tenho os cabelos escovados, castanho escuro, um pouquinho para baixo do ombro. Essa é a professora Cidinha e eu acho sempre muito importante a gente fazer a nossa audiodescrição, porque esse vídeo pode chegar para muitas pessoas e de repente também pode chegar para uma pessoa com deficiência visual e ouvir é importante, mas fazer a nossa descrição para que as pessoas possam verdadeiramente nos conhecer é de fundamental importância. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa. Sou filha de Helena e Orlando, um metalúrgico hoje aposentado, e Dona Helena, uma mulher que sempre foi muito parceira aí do meu pai, optou por cuidar dos filhos, ser do lar, mas fazia muitos trabalhos de vendas, enfim, se virava para poder ajudar em casa. E falar um pouquinho da minha vida acadêmica. Sou professora de magistério, com formação de magistério. Quem aí lembra ou é da turma do magistério? Josi, tu fez magistério, Josi? A Josi fez magistério, fiz magistério, depois eu fiz a pedagogia e me especializei, fiz pós-graduação em algumas áreas. Neuroaprendizagem, supervisão escolar, educação especial inclusiva, autismo, e de lá para cá, vida de professora é essa, é estudar sempre, é buscar conhecimento, e eu sigo nessa trajetória. Comecei em sala de aula em 1996, com uma turma de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu tinha ainda 17 anos. Na prefeitura de Taboão da Serra. Eu sou de Taboão. E eu lembro que naquela turma, uma turma com 56 estudantes, tinha um que me chamou a atenção, Moisés. Um senhor já com síndrome de Down. E eu sempre brinco e falo que a educação especial é um bichinho que quando ela pica, contagia. E eu acho que já ali em 96, com esse meu trabalho com a EJA, onde eu conheci o estudante Moisés, ali eu já vi que o meu viés era esse. Era trabalhar com as pessoas com deficiência. Porque eu acho que a educação, verdadeiramente, ela tem que ser para todos. Ela não tem que ser inclusiva. Ela precisa ser de verdade, atingir e chegar a todos. E aí eu fui para a educação infantil, para o ensino fundamental e sempre, tanto na rede privada quanto na rede pública, eu sempre tive crianças com deficiência na minha sala. Algumas com deficiências, outros com transtornos de aprendizagem, e isso foi me motivando a estudar cada vez mais. Por quê? Porque eles aprendem de maneira diferente. Na verdade, cada um, né, Josi, aprende de uma maneira. Haja visto que nós temos os canais aí de aprendizagem. O canal auditivo, o visual,
o sinestésico. E quando a gente compreende os canais de aprendizagem, a gente vai perceber que cada um na sala de aula tem a sua singularidade no aprender. E não seria diferente com as crianças com transtorno de aprendizagem ou as crianças com deficiência. E aí esse trabalho foi se intensificando, o trabalho foi crescendo, e eu percebi que o trabalho não ficava somente ali com as crianças. A gente precisa também acolher as famílias. E aí eu fui permeando por uma área, né, por um caminho onde eu fui acolhendo as famílias, orientando, dando suporte, muitas vezes oferecendo somente o ouvido, porque aquela mãe, aquele pai só precisava falar. Então, o quanto é importante e fundamental uma escuta ativa, uma escuta espontânea e uma escuta qualificada para a gente entender quais são as dores de uma família que tem uma criança com deficiência em casa. Então, eu tenho esse trabalho, olha, falei 96, 2006, quase 30 anos aí, que eu tenho um trabalho voltado para as crianças com deficiência e também esse trabalho de acolhimento, orientação e empoderamento às famílias, para que as famílias saibam verdadeiramente quais são os direitos dos seus filhos e que possam lutar e buscar por isso. E aí eu já falei, né, um pouquinho da Cidinha filha, um pouquinho dessa minha trajetória acadêmica e profissional, mas eu também preciso falar de uma pessoa que tem uma importância muito, muito grande na minha vida, que é o meu marido Reginaldo. E em 2015 nós nos casamos, já casei já com um pouquinho de idade, viu, gente? E aí tive filho com um pouquinho mais de idade também, mas eu acho que eu vim ter o meu filho na melhor idade, porque eu acredito que Jesus e o universo prepara sempre o melhor e no melhor momento para a gente. E eu brinco, eu falo, né? Muitas mulheres pedem para Santo Antônio um marido. Eu não pedi um marido, eu pedi um filho, um menino, que eu tinha um sonho muito grande de ter um menino. E eu falei, se eu tiver um menino, ele vai se chamar Fernando. Porque Santo Antônio, antes dele se tornar religioso, ele se chamava Fernando. E depois que ele se tornou religioso, ele trocou o nome para Antônio. Então eu falei, se eu tiver um filho, vai se chamar Fernando, em homenagem ao santo. Não pedi marido, viu, gente? Não foi o caso. E por fim, engravidei e tive um menino, que era o sonho da minha vida. Meu príncipe, como eu falo para ele, minha coisa rica. Porque a riqueza não é o dinheiro no bolso. A riqueza está em coisas tão simples da nossa vida, do nosso dia a dia. E o meu presente, a minha riqueza, é o meu filho. E o Fernando chegou em 2018. Hoje ele tem 6 anos. E filho único, de uma mãe já com 40 anos, então vocês sabem, né? Quase eu fui vó aí do meu filho. E Fernando sempre foi um menino muito espontâneo. Eu brincava, falava que ele era o baby simpatia, sorridente, interagia com todo mundo, entrava no elevador, sorria, um bebê lindo. Porém, quando chegou na fase de um ano e pouco, Fernando passou por todas as etapas do desenvolvimento de uma maneira muito positiva. Engatinhou na idade certa, sustentou a cabeça da idade correta, engatinhou, andou com 1 ano e 1 semana, tudo dentro do esperado para a idade de um bebê. Mas percebi que Fernando falava pouco, Fernando não falava mamãe. Fernando não falava papai, mas o Fernando latia, porque ele gostava muito da patrulha canina. Então eu falava assim, olha só, ao invés de falar papai, mamãe, latiu. E nisso o Fernando já estava com 1 ano e 8 meses, e a gente
professora, ali sempre no convívio com criança, a gente percebe quando alguma coisa, não vou dizer que está errada, mas sabe quando acende aquele sinal de alerta? Me acendeu o sinal de alerta. Levei o menino na fono. Na verdade, marquei a primeira consulta, era com os pais, lá vai meu marido e eu, explicamos a situação do menino e a fono falou, nada, está no tempo dele. Filho único, neto único, sobrinho único. Espera. Daqui a pouco ele vai falar. Está no tempo dele. Coloca na escola. Fiz exatamente isso. No mesmo mês de janeiro do ano de 2020, coloquei o Fernando na escola. Porém, 2020, vocês vão se lembrar, chegou o contexto lá da pandemia e ficamos sem aula. Mas quero voltar um pouquinho com vocês nessa consulta com a fono que eu fui com meu marido. E, pessoal, não, a criança não fala no tempo dela. Ou melhor, nós precisamos ter um sinal de alerta dentro de nós, porque se existem os marcos do desenvolvimento, que teve todo o estudo para saber a idade que a criança precisa estar andando, engatinhando, falando as primeiras palavras, com 1 ano, 2 anos, quantas palavras essa criança precisa ter já no seu vocabulário, tem todo um estudo que respalda isso. Então a gente não pode aceitar estar no tempo dela. A gente precisa novamente acender o sinal de alerta, porque nisso eu esperei e eu perdi talvez um pouco de tempo, porque coloquei o menino na escola, veio o contexto de pandemia, ficamos no isolamento e claro, né, se a criança precisa falar num contexto de pandemia isolado dentro de casa com pai e mãe que precisava trabalhar de forma online, a criança falava menos ainda, né? Então, esse foi o primeiro sinal de atenção que eu observei de diferente no meu filho. Até que veio 2 anos e as pessoas, Cidinha, como você trabalha com crianças com deficiência, você está vendo coisa onde não tem. E aí a gente fica naquele conflito da mulher mãe e da mulher profissional, né? Eu sabia que eu não podia perder tempo, porque um diagnóstico precoce, ele traz para a gente muitas possibilidades de intervenção. Mas, por fim, Fernando realmente é uma criança autista, nível de suporte 2. Fernando fala, mas o Fernando tem uma dificuldade na comunicação, porque falar e se comunicar são coisas diferentes. Fernando adora cantar. É um menino extremamente carinhoso, extremamente inteligente. Eu percebia que ele não falava papai, mamãe, mas ele falava A, O, B. Eu falava, esse menino tá falando letra. E aí vem as pessoas, a Cidinha é professora, acha que vai alfabetizar. Não é isso. Até que um dia, passeando no shopping, ele estava no carrinho de bebê, nós passamos e ele falou, Gá. Falei, volta o carrinho. E realmente ele apontou para um alfanumérico, um brinquedo que você gira, de um lado tem uma letra e do outro lado tem a figura correspondente àquela letra. E o Gá que ele falou foi o H de homem. Eu falava, eu sabia que esse menino não fala, mas ele sabe as letras. E ainda nesse contexto de pandemia, quando a gente pôde sair um pouquinho, a gente andava aqui pelo condomínio, eu moro num apartamento, num prédio, o Fernando, muitos carros estacionados, porque estávamos todos confinados, ele se abaixava nas placas e começava a falar, por exemplo, ECJ 9514. E ali eu percebi que o Fernando sabia todas as letras do alfabeto e os números, né? Sem estar indo para a escola. Por quê? Porque ele tem o hiperfoco em números e letras. E aí, aquela pessoa que sempre trabalhou com crianças com deficiência, aquela mulher, aquela profissional que sempre acolheu as famílias, que tanto
ouviu as mães, estava também no momento que ela também precisava, né? E assim, eu fiz tanto por centenas de mães, centenas de crianças, porque são quase 30 anos aí de trabalho, e estava na hora que eu pudesse fazer também por mim. Se eu fiz tanto por tantas pessoas, não podia ser diferente comigo, né? Eu não podia ter uma prática lá fora e ser diferente aqui dentro de casa. Vou falar para vocês uma coisa. Trabalhar com pessoas com deficiência, com crianças com deficiência, é uma coisa. Você ter uma criança, uma pessoa com deficiência dentro da sua casa, no convívio do seu lar, é outra completamente diferente. Aqui na minha casa, eu sou a mãe. Lá fora, eu sou a profissional. E aqui dentro da minha casa, mesmo eu sendo especialista em autismo, tendo tantas especializações, sendo professora de atendimento educacional especializado, às vezes eu não consigo intervir com meu filho, porque as relações muitas vezes nos impedem, porque aqui eu não sou a profissional, eu sou a mãe. E eu costumo dizer, às vezes eu perco a paciência, viu, gente? Eu falo, gente, a paciência foi embora, mas ela vai embora, mas eu tenho que, por obrigação, buscar ela em 1 segundo, Josi. Porque quando a gente tem uma criança com deficiência em casa, especial autismo, não adianta. A gente precisa insistir, persistir e não desistir. Porque é um trabalho verdadeiramente de paciência, tolerância, perseverança e muito, muito amor e dedicação. Vou falar o porquê da dedicação. Porque as nossas crianças autistas, em especial, que eu vou estar falando aqui com vocês hoje, ela precisa de uma intervenção específica. Ela precisa de um trabalho voltado para a ABA, que é o que nós chamamos de análise do comportamento. A ABA, ela transforma o comportamento através do reforço positivo. Então, todos os comportamentos inadequados, eles são extintos e os comportamentos adequados são reforçados. E o reforçador vai fazer com que a criança repita por mais vezes aquele comportamento que foi positivo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho um plano de saúde e o meu filho todos os dias tem oportunidade de fazer terapias. Porém, a maioria das pessoas não tem esse privilégio. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. O fato de você levar a sua criança todos os dias para terapia não é garantia de sucesso. Sabe por quê? Porque na terapia, a sua criança vai ficar 1, 2, 3 horas no máximo por dia. Mas com você, ela vai passar o dia todo. Então, nós precisamos estimular a nossa criança em todo momento dentro de casa, quando nós vamos no supermercado, quando nós vamos numa farmácia, quando nós vamos num passeio, porque nós precisamos fazer sim com as nossas crianças autistas o treino de habilidade social. Nós, enquanto familiares, precisamos perder o medo de sair com eles, enfrentar julgamento, enfrentar os olhares que muitas vezes acusam, julgam e, se precisar, deleta tudo que está à sua volta. Se precisar, sente com seu filho no chão, acalme ele o quanto ele precisar. Depois você vai levantar e você vai seguir no seu passeio. Hoje, eu saio com meu filho no shopping, consigo passear de boa. Mas quantas vezes meu marido e eu tivemos que sair com o nosso filho contido? Meu marido segurando o menino pelo tronco e eu pelos braços, pelas pernas, por onde a gente conseguia, porque ele não tinha condições. E muitas vezes eu falei, não vamos continuar. Mas a minha base, aquela pessoa importante que eu falei, meu marido falava, não, amor, depois de amanhã nós vamos de novo. E os momentos que meu marido fraquejou, eu estava ali junto e falava, nós vamos continuar, nós vamos conseguir. Então, aqui na minha casa, a intervenção acontece da hora que ele acorda, da hora que nós vamos dormir. A gente não precisa colocar as crianças, claro, não estou invalidando a importância do profissional,
Mas em casa, com o recurso que nós temos dentro de casa, nós podemos trabalhar comunicação, nós podemos trabalhar coordenação motora, nós podemos trabalhar a questão sensorial dessa criança. São tantas as possibilidades que nós temos dentro da nossa casa. Não tenho a possibilidade de mostrar aqui para vocês agora. Mas a porta do quarto do meu filho, eu não tenho um quadro de rotina, mas a rotina dele está toda coladinha lá na porta. Eu uso potes que a gente tem em casa, colheres, para que ele possa entender o que é grande e o que é pequeno. Eu pego um copo e faço um trabalho com ele do que é dentro e do que é fora. E depois que a gente faz todo esse trabalho em casa, eu falo, filho, pega a roupa suja e coloca dentro do cesto. E aqui dentro de casa, eu estimulei e trabalhei com ele o que é o dentro e o fora. E com isso, a gente vai trabalhando a autonomia, a independência. A gente vai preparando essa criança para que ele tenha autonomia aí para as atividades de vida diária. Então, o que eu quero falar para vocês é que não desistam. Se você tem aí uma criança, seja o seu estudante, seja o seu filho, seja o seu vizinho, seja o seu neto, aposte nas possibilidades, principalmente nas possibilidades que você tem em casa. Se você tem condições de ter um plano de saúde, se você pode fazer as terapias, entenda que a terapia é 2-3 horas por dia. Você, enquanto família, precisa e deve ser a extensão de tudo isso na sua casa. Porque senão a gente não vai conseguir aí um bom desempenho com os nossos meninos, né? Então, pessoal, tomem coragem, estimulem, saiam. Meu marido e eu, nós decidimos que a gente vai mostrar muitas coisas da vida do Fernando, do nosso cotidiano. E não é mostrar só o que é bonito, não, viu? É mostrar o que é real. É mostrar que eu também perco a paciência. É mostrar que muitas vezes eu só queria ter a sala da minha casa arrumada, mas ela está toda revirada de brinquedos. E que eu também tenho as minhas frustrações com relação a isso, e tá tudo bem. Então, nós optamos por ter o meu Instagram aberto, no sentido de mostrar a nossa vivência com o nosso filho e ver quantas possibilidades a gente pode ter. E aí eu falo, atrás de um desafio, nós temos uma infinidade de possibilidades com essa criança. Então, vou deixar para vocês o meu Instagram, que é Cidinha Pelegrina. Lá eu mostro um pouquinho das atividades do Fernando, das dificuldades e também dos nossos progressos. E um dos progressos que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês entendam que é possível, é que nós estamos há 3 meses, já praticamente 100 dias. 100 dias sem o uso de celular. O último dia que o Fernando pegou o celular foi no dia 25 de maio. E aí eu vou falar para vocês o quanto que o uso excessivo de telas, ele traz a introspecção para a criança, ele atrasa a fala da criança, ele faz com que essa criança não interaja com os outros, com o mundo. Então, muitas vezes nós usamos a tela sim, o celular sim, porque a gente queria poder ficar um pouquinho mais no restaurante, um pouquinho a mais em algum lugar, até que nós vimos que 10 minutos a mais de tela trazia para a gente o prejuízo para uma semana inteira. Então, graças a Jesus, nós conseguimos tirar o celular. Cidinha, como que você fez para tirar o celular? Eu dei mais atenção para o meu filho. Eu dei uma atenção de qualidade. Eu brinquei mais com ele. Eu deito com ele. O papai também ajuda. E com isso, ele não tem mexido mais no celular. Porém, a gente precisa ser sempre muito claro e verdadeiro também com a criança. Papai e mamãe precisam usar o celular para trabalhar. Criança não precisa de celular. Criança vai brincar. Então a gente pergunta, falo, Fernando, criança pode mexer no celular? Não. Cidinha, deu certo desde o primeiro dia? Claro que não. Eu tive as coisas na minha casa quebrada.
Eu fiquei machucada, porque daí ele entrou várias vezes num comportamento disruptivo, machucou o pai, machucou a mãe, porque eles não têm a questão do controle inibitório, então eles não têm a noção da força deles, né? Então, veio, machucou, mas nós persistimos, insistimos e não desistimos. E hoje nós vemos o quanto o Fernando está melhor sem o uso do celular, né? Então, o que nós trazemos aí para vocês é uma experiência de vida, para que vocês possam ter fé mesmo, que assim, tudo é possível, porém, não é fácil. Então, a gente precisa sempre, volto sempre nessas palavras, Josi, porque elas têm muito poder, é de verdade, insistir, persistir, não desistir. E se a paciência for embora, ok, nós somos seres humanos, ela vai mesmo, mas tu tem que achar ela rapidinho, viu? E esse meu trabalho, como eu falei para vocês, de vida, é esse. E aqui em Taboão da Serra, eu faço parte do CMPD, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Nesse ano de 2024, eu fui eleita delegada para participar da conferência estadual, que foi no mês de março, lá no Centro Paralímpico. Foram 3 dias onde nós discutimos políticas públicas para as pessoas com deficiência. Eu tiro o contexto de educação, tiro o contexto de criança para pessoas de modo geral, em todas as esferas. Educação, saúde, lazer, cultura, emprego, né? E dentro dessa conferência estadual da pessoa com deficiência, eu fui eleita delegada para participar da Conferência Nacional, da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu no mês de julho, em Brasília, onde nós tiramos políticas públicas, nós escrevemos, nós formulamos políticas públicas para as pessoas com deficiência a nível nacional. E hoje eu entendo que aquela mulher que começou tão pequenininha lá atrás, lá em 96, com um estudante da EJA com deficiência, com síndrome de Down, ela foi crescendo no decorrer dos anos, foi se fortalecendo, e hoje eu entendo que o meu trabalho, que a minha missão está para além do meu trabalho com as mães, está para além da minha vivência com meu filho. É um trabalho que eu sei que eu preciso dar voz e lutar pelo direito da pessoa com deficiência de um modo geral. Então, é isso. Tem uma novidade. Fui convidada para ser coautora de um livro, e o livro vai ficar pronto no mês que vem. O livro é Quando Chega o Diagnóstico, volume 2, onde eu falo, no capítulo de número 9, sobre a importância e o protagonismo da família dentro de uma equipe multidisciplinar. E nesse livro eu deixo dicas simples, fáceis e possíveis para que vocês possam fazer dentro de casa, no campo da comunicação, do comportamento, da interação, da coordenação, porque a gente precisa. Então, agora no mês de outubro, o livro está pronto pela Literary Books. Então, eu espero que vocês possam estar me acompanhando aí no Instagram, acompanhando o Fernando, conhecer a nossa rotina. E meu trabalho é esse. Como eu falei, eu sou professora. Atualmente eu estou fora da sala de aula. Eu trabalho no Centro de Formação Tula Pilar, onde lá nós temos o CREI. O que é o CREI aqui em Taboão da Serra? É o Centro de Referência de Educação Inclusiva, onde nós temos uma equipe multiprofissional que atua junto às escolas, junto às crianças, junto à família. Meu trabalho também, ele é de formação com professores, coordenadores pedagógicos, diretores, e eu vou para falar sobre autismo, eu vou para falar sobre deficiência de modo geral. Acho muito importante, depois, Josi, no futuro, até se você quiser trazer uma pauta sobre a sexualidade da pessoa autista, da criança autista, como fazer, como conversar, o que observar, que é muito importante também, porque eles crescem, chegam na adolescência, vão para a fase adulta, e aí, como fazer?
Então, eu vou deixar essa parte da sexualidade para que a gente possa estar abordando num outro momento, numa outra ocasião. E, para terminar, como nós estamos no mês de setembro, 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Não é um dia de comemoração, mas é um dia de conscientização. Um dia onde a gente vai evidenciar o protagonismo da pessoa com deficiência nas várias esferas da nossa sociedade. E aí eu não posso deixar de evidenciar o sucesso que está sendo os nossos atletas lá na Paralimpíada de Paris, lá na França. Que sucesso, né? Então, basicamente, é isso. Eu deixo aqui para vocês o meu carinho, o meu respeito, e como eu faço em todos os lugares, eu deixo a fé. E não a fé somente no sentido religioso, mas a fé no acreditar em você, no acreditar no potencial das crianças, no acreditar no universo. E, como eu sempre gosto de terminar, não sou boa de canto, viu, gente? Mas quando eu falo de fé, eu gosto de cantar aquela música do nosso mestre. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E andar com fé eu ando sempre, porque a minha fé não costuma falhar e muito menos me desamparar. É isso, Josi. Nossa, que linda a sua história, amei a sua história. Peço para as pessoas que assistirem essa entrevista, esse bate-papo, seguir. Eu andei lá olhando o seu Instagram, vi tantas coisas interessantes que você faz com o Fernando, essa questão do dentro, fora, eu vi você ensinando ele lá, dentro, fora, isso são coisas básicas que você não precisa de nada, basta você ter uma vasilha, alguns materiais. E outra questão também, outra que eu achei muito interessante, foi a questão de quando você vai sair, antes fazer um trabalho de conscientização com o Fernando, o que pode, o que não pode. Eu achei maravilhoso. E isso, essas questões que você trabalha lá na sua casa com o Fernando e você posta, não é só para mães que têm crianças com autismo. No meu ponto de vista, é para qualquer pessoa aprender a lidar com essas crianças, que muitas vezes está com a criança ali, mas não sabe como lidar. E você aprendendo, você pode passar essas informações para outras pessoas. É isso mesmo. Muito interessante o seu Instagram. Ele é feito de uma maneira muito, muito orgânica, muito natural e muito verdadeiro. É o que eu falo, né? Então, assim, vocês vão me ver muitas vezes sem maquiagem, com a minha casa bagunçada, mostrando as minhas frustrações também enquanto mãe, enquanto mulher, mas a gente precisa compartilhar, porque quando a gente faz uma coisa de verdade, as pessoas sabem, as pessoas sentem, e isso tem credibilidade, porque as pessoas vão falar, acontece comigo também. Então, é de verdade, é de mim para vocês aí. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada mesmo por você ter aceito o convite e que volte outras vezes. Que Jesus possa nos abençoar em todos os momentos e preparar aí uma nova participação, onde eu quero falar sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, viu? Porque é um assunto em que muitas pessoas têm resistência e nós precisamos quebrar os tabus, porque nós precisamos preparar para que eles vão para uma vida adulta consciente do seu corpo, do seu eu e principalmente para que a gente possa evitar abusos e tantas outras coisas, não é verdade, Josi? Então, eu fico aqui disponível para você, Josi, e para vocês. Estou super à disposição lá no Instagram, tem meu contato, e eu tô aqui para vocês e por vocês, porque esse é o meu trabalho, é a minha missão de vida. Gratidão.
Eu que agradeço. Obrigada, muito, muito obrigada. Gente, assista, deixe os seus comentários, me siga o meu canal, Professor Conte a Sua História. Então, siga a Cidinha também. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau.